Olá, pessoal. Vamos ver uma notícia retirada do jornal El País. Esse jornal El País, ele tem grande importância em países hispano-americanos, como por exemplo, Espanha, Venezuela, México. Eu trouxe para vocês uma versão do El País do México. Vamos ver qual foi a notícia. Escolhi essa notícia justamente porque são notícias como essa, notícias atuais, que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, costuma cobrar. Então, são notícias assim de cunho informativo. Por isso que é muito importante nos mantermos atualizados e sempre lendo esses tipos de jornais também de outros países, para poder entendermos a realidade dos demais países. Hoje eu trouxe do México, que em espanhol se fala México. Vamos ver o título da notícia. El incierto regreso a clases de 25 millones de alumnos mexicanos. O incerto retorno às aulas de 25 milhões de alunos mexicanos. Então, essa é a tradução do nosso título. Assim como no Brasil estamos vivenciando também esse incerto retorno, essa ansiedade, essa expectativa para a volta às aulas, então podemos perceber também que lá no México há também esse incerto retorno. Então, não é apenas o Brasil, mas o resto do mundo vivencia também algo parecido. Então, eu também grifei durante o texto, grifei algumas palavras, destaquei, para que nós possamos traduzi-las e ter um olhar diferenciado com algumas palavras que eu destaquei, tendo em vista que são palavras diferentes na língua portuguesa e na língua espanhola, que é necessário destacá-las. Nesse caso do título, é importante destacar a palavra classes. Então, vou traduzir novamente. O incerto retorno às aulas de 25 milhões de alunos mexicanos. Eu não disse que era retorno a classes, né? Então, classes quer dizer aula em espanhol. É a palavra em português, ela quer dizer o espaço físico em si. Classe é apenas o espaço físico da sala de aula, né? E já no espanhol, se eu falo classes, eu estou dizendo que é aula. Atentem-se bem para esses tipos de diferenças. Continuando. El gobierno de López Obrador ve con urgencia la vuelta a las aulas, pero las dudas se multiplican ante la ausencia de un plan definido en plena terceira ola de contágios de Covid. Traduzindo, o governo de López Obrador vê com urgência a volta às aulas, porém, as dúvidas se multiplicam ante a ausência de um plano definido em terceira onda de contágios de Covid. Destaquei aí duas palavrinhas diferentes da língua portuguesa, que é a palavra pero e a palavra ola. Pero quer dizer porém, também a palavra dúvidas quer dizer dúvidas, porém as dúvidas. E ola quer dizer onda de contágios de Covid. Então, pelo que podemos perceber lá no México, já existe uma terceira onda de contágios de Covid, o que está sendo um pressuposto, que está sendo um dos motivos que estão impedindo a volta às aulas nesse momento. Continuando. El regreso a clases presenciales es inminente en México. Llueva, truene o relampegue. Esta ha sido la consigna de Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado claro que la vuelta a las aulas está en el tope de la lista de prioridades de su gobierno. Até aqui vamos traduzir. O retorno às aulas presenciais é iminente no México. Lembrando que a palavra iminente também existe na língua portuguesa, que quer dizer que é algo presente no México. Chova, troveje ou relampeje.
Essa tem sido o slogan de Andrés Manuel López Obrador, que tem deixado claro que a volta às aulas está no topo da lista de prioridades do seu governo. Então, destacamos aí a palavrinha regresso, que quer dizer retorno, classes, como eu já tinha dito, que quer dizer aulas, e consigna, quer dizer o slogan. O slogan da campanha de Andrés Manuel López Obrador. Então, esse influente político, que é o Andrés Manuel López, mexicano, ele deixou claro que a volta às aulas é uma prioridade do seu governo lá no México. Continuando. La urgencia es evidente. Un año y medio de pandemia se ha traducido en 2 ciclos escolares en los que se han perdido mucho padres y madres de familia con doble o triple jornada laboral, profesores que batallan con la tecnología, estudiantes que desde que pasaron a secundaria no han pisado en sus escuelas y deserciones cada vez más frecuentes por el impacto econômico da epidemia. Vamos traduzir esse novo trecho. A urgência é evidente. 1 ano e meio de pandemia se traduziu em 2 ciclos escolares, no que se tem perdido muito pais e mães de família com dupla ou tripla jornada de trabalho, professores que batalham com a tecnologia, estudantes que desde que passaram o ensino fundamental não têm pisado nas suas escolas, e desabitações cada vez mais frequentes pelo impacto econômico da epidemia. Então, destaquei a palavra laboral, secundária e deserciones. Laboral quer dizer de trabalho. Secundária, no ensino fundamental, que é a maneira de chamar ensino fundamental no México. E deserciones, desabitações, que vem sendo crescente com a epidemia. Lembrando aqui, né, que a palavra padres e madres, que chama bastante atenção, né? Está dizendo aqui de uma das problemáticas que a pandemia causou, que foi o fato dos filhos se manterem fora da escola, enquanto os pais e as mães precisavam manter sua jornada de trabalho e não tinham onde deixar os seus filhos. Essa problemática também ocorre no México, assim como ocorre também aqui no Brasil, como nós sabemos. Então, chama bastante atenção essa palavra padres e madres. Padres quer dizer pais e madres, mães. Não esqueçam. Já no português, a palavra padre quer dizer outra coisa, quer dizer um sacerdote. E mães também, madres, quer dizer uma sacerdotisa, né? Madre. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, no Brasil. E já na língua espanhola, essa palavra significa mãe. Então, aqui quer dizer pais e mães de família. Outra problemática aqui, eles estão falando sobre os professores também, que foi muito difícil para poder se adaptar com a tecnologia. E também para os estudantes, que aqui diz que os estudantes não tiveram contatos com as suas escolas, o que também houveram problemas. Outra destaque seria na palavra, essa última palavrinha aqui, ó. Epidemia, observem a maneira que eu pronunciei ela em espanhol. Epidemia, não epidemia. No português nós falamos epidemia, no espanhol epidemia. Então, vejam bem, existem palavras na língua espanhola e na língua portuguesa que são iguais, mas possuem pronúncias diferentes, assim como tem palavras também que possuem significado diferente. Nesse caso, é uma pronúncia da sílaba. Esse processo se chama palavras heterotônicas na língua espanhola, que são palavras que existem nas duas línguas, porém elas têm uma pronúncia diferente em determinada sílaba. Então, novamente traduzindo, novamente pronunciando. Epidemia, isso em espanhol. Em português, epidemia. Pero la reanudación de las actividades escolares encuentra al país en una encrucijada provocada por el empuje de la variante Delta y una tercera ola de contagios de COVID que tiene como principales afectados
a los más jóvenes y a quienes no se han vacunado. A las puertas de que más de 25 millones de alumnos vuelvan a las escuelas, las autoridades no han presentado una estrategia definida para hacerlo. Las dudas de la población se multiplican y el tiempo se viene encima con el inicio de las actividades previsto para el próximo 30 de agosto. Traduzindo. Porém, a retomada das atividades escolares encontra o país numa encruzilhada, provocada pelo surgimento da variante Delta e uma terceira onda de contágio de Covid, que tem como principais afetados os mais jovens e a quem não se tem vacinado. Às portas de que mais de 25 milhões de alunos voltem às escolas, as autoridades não têm apresentado uma estratégia definida para fazê-lo. As dúvidas da população se multiplicam e o tempo se vem em cima, com o início das atividades previstas para o próximo 30 de agosto. Então, o México está passando por essa problemática muito parecida com a do Brasil. Então, gente, eu destaquei 3 palavrinhas aqui, ó, reanudação, empurre e vacunado, que eu suponho que são as 3 palavras bem diferentes da língua portuguesa. Reanudação quer dizer retomada, empurre quer dizer surgimento da variante Delta, que é essa variante da Covid, que é mais um empecilho do retorno às aulas presenciais no México. E vacunado é que não se tem vacinado. Então, como é que é a palavra vacina em espanhol? Vacuna. O V tem som de B. Então, um pouquinho diferente do português, olhem só. Vacuna, vacina. Quer dizer vacina. Vacinado se fala vacunado. Aqui é o site em que foi retirada a notícia. Se quiserem consultar e ler mais notícias nesse site, é o elpaís.com, www.elpaís.com. É muito importante a leitura, vocês sempre estarem fazendo a leitura de sites como esse, que trazem notícias atuais, principalmente em língua espanhola, para que vocês vão tendo contato com a língua, já que o Enem traz textos desse tipo. Então, apenas para refletir, coloquei só 2 perguntas apenas para reflexão, né? Só para refletir. Para ti, como ha sido adaptar-se às classes remotas? Para você, como tem sido se adaptar às aulas remotas? Para ti, quais são os cuidados que devemos adoptar em las classes presenciales? Quando nós retornarmos às aulas presenciais já em breve, quais os cuidados que devemos ter na opinião de vocês e quais os cuidados que vocês pretendem ter, já que não serão mais como antes? Hasta la vista e até a próxima.